Olá, eu saúdo você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Queremos parabenizar a todas aquelas que são mães, uma data tão bonita, e nós queremos dedicar o programa de hoje de forma especial a você, mamãe. É lógico que a palavra de Deus edifica todos nós, mas a nossa dedicação especial no programa Cada Dia de hoje às mães. E o pastor Hernandes vai falar sobre a luta de uma mãe. Eu queria chamar a sua atenção, porque sempre que o pastor Hernandes compartilha sobre esse assunto, ele dá um testemunho pessoal também, porque ele é fruto de uma mãe que intercedeu, ele faz parte da história ministerial do pastor Hernandes, a história junto com a mãe, tá muito edificante. Reúna todos aí, vamos fazer desse momento um culto doméstico e vamos ouvir a palavra de Deus. E depois da mensagem, Vitor Quevedo louvando a Deus ao som da viola caipira. Pastor Hernandes, eu já dei aqui um spoiler, eu já antecipei um pouco sobre a mensagem, Amém. Porque você vai falar sobre a luta de uma mãe. Eu conheço um pouco da sua história, sei que você é fruto de uma mãe que intercedeu. Amém. Não é? E Deus o use agora para falar a tantas mães que estão nos assistindo, mesmo que elas não estejam assistindo nesse exato momento, mas como o programa fica no canal do YouTube, elas assistirão, ouvirão em outra ocasião. Obrigado, pastor. A mensagem ficará gravada Amém. aqui nos anais. Amém. Muito obrigado. Pois bem, quero falar então sobre a luta de uma mãe. Parabenizando a todas as mães que nos acompanham e desejando que Deus sustente vocês como guerreiras, como guardiães, como guarda das fontes, como mulheres de Deus que têm estado na trincheira da família. Eu quero falar um pouquinho sobre a vida de Joquebede. Joquebede é a mãe de 3 personalidades importantes na história de Israel, na história da redenção. Seus filhos são Miriam, a mais velha, Arão, 3 anos mais velho que o caçula Moisés. E a Bíblia diz que naquele tempo, a família de Jacó, que havia descido ao Egito com 70 pessoas, já tinha se multiplicado. Era uma grande nação. Saíram do Egito 600 mil homens, além de mulheres e crianças, em torno de 2 milhões de pessoas. O novo faraó não conhecia a história de José. E com medo de que os israelitas se multiplicassem e suplantassem os egípcios, começa a oprimi-los com trabalhos forçados, com escravidão. Se não bastasse o trabalho forçado, ainda de bate-chicote, da chibata, de açoites, desumanos, cruéis. Mas apesar da opressão econômica, apesar das agruras do trabalho pesado e do sofrimento que o povo estava tendo, gemendo debaixo do látego do inimigo, ainda assim o povo de Deus continuava crescendo. Então Faraó toma uma decisão de ordenar as parteiras, que coordenavam outras parteiras, talvez centenas de parteiras, que se nascesse do sexo masculino, esse bebê tinha que ser morto imediatamente. As parteiras hebreias, claro, não atenderam à ordem do faraó. Chega uma hora que a desobediência civil é o melhor caminho a tomar. E Deus elogia aquelas parteiras hebreias por não entrarem na política de extermínio de Faraó. Então Faraó descobriu esse fato e partiu para uma outra alternativa. Toda criança que nascesse era ordem para os próprios egípcios denunciarem, e essas crianças deveriam ser lançadas no rio Nilo, infestado de crocodilos. As crianças nasciam sentenciadas à morte. É nessa conjuntura de opressão é que Moisés nasce, o caçula da família, Amrão e Joquebede. E Joquebede luta pelo seu filho, não o entregando à morte. E então diz a Bíblia que depois de algum tempo, não podendo mais escondê-lo dentro de casa, Joquebede faz um cesto, betuma-o, coloca-o no rio Nilo, ordenando a irmã mais velha, a Miriam, para tomar conta desse cesto que descia rio abaixo no meio do carriçal.
quis a providência divina que esta criança fosse descoberta pela filha de Faraó, que se banhava no rio Nilo. E então Miriam se apresenta e diz: você não quer que eu arranje uma ama para cuidar dessa criança? Uma mãe hebreia, porque o menino era hebreu. E assim, por favor, me arranje. E pagou um alto salário para a mãe de Moisés cuidar dele. E assim, Moisés foi criado pela sua própria mãe, até a idade que a mãe de Moisés devolve Moisés à filha do faraó, para ser filho da filha de Faraó, crescer no palácio do Egito como um príncipe do Egito durante 40 anos. Essa história é a história da redenção, porque por trás de Moisés, o homem de Deus, o libertador, o legislador, o intercessor, o mediador, por trás dele tinha uma mãe que não desistiu do seu filho, que lutou pelo seu filho. Eu sei que você, mãe, tem lutado pelos seus filhos. Eu sei que seus filhos, muitas vezes, são um resultado da sua luta, das suas orações, da sua bravura. Pastor Ricardo Mota antecipou que eu iria hoje também compartilhar com vocês o meu próprio testemunho. Eu nasci numa região muito pobre, no interior do estado do Espírito Santo. Não tinha estrada, não tinha médicos, não tinha recursos. A minha mãe estava grávida do seu último filho, estado adiantado de gravidez. Quando ela caiu gravemente enferma, o médico ficava a 40 quilômetros e não tinha estrada nem carro. Meu pai sabia que a minha mãe não suportaria uma viagem numa padiola, um varal, estendido num lençol, 40 quilômetros. E o médico foi chamado para vir. Ele veio, a examinou e disse: essa mulher não vai sobreviver. Ela está muito doente. A criança que está no ventre dela está em agonia de morte. E a única chance da mãe sobreviver é sacrificar a criança. Os dois não podem sobreviver. A minha mãe então fez um voto a Deus e disse: meu Deus, se tu poupares a minha vida e a vida do meu filho, eu quero consagrar este filho para ti. Ela disse para o médico: eu estou pronto a dar minha vida pelo meu filho, a morrer com ele e a morrer por ele, eu não desisto dele. E diante desse voto, ela disse: se tu ouvires, meu Deus, a minha oração e poupares a minha vida e a vida do meu filho, eu quero consagrá-lo para ser um pastor, um pregador do Evangelho. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. Eu estou aqui hoje compartilhando esta mensagem no Dia das Mães para você, porque por trás de uma mãe simples, analfabeta, que nunca teve o privilégio de sentar num banco de uma escola, mas que conhecia Deus, que amava a Deus, que ousou não abrir mão da minha vida e colocou a minha vida nas mãos de Deus e consagrou a minha vida para Deus. E no tempo oportuno da graça, Deus me chamou para ser pastor. E eu quero dizer para você que a grande alegria do meu coração é ser pastor e pregador do Evangelho. E eu louvo a Deus porque minha mãe esteve por trás de mim, lutando pela minha vida. Lute pelos seus filhos, não abra mão deles. Deus há de dar para você experiências lindas e maravilhosas do seu grande cuidado, do seu grande livramento. Eu vou orar com você. Ó Deus, eu quero te dar graças por todas as mães que agora nos assistem. Que a tua bênção seja sobre elas. Que elas sejam guerreiras a lutar pelos seus filhos e ver o milagre da tua mão poderosa na vida deles. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel.
Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Que bênção, né, meus amados? Coisa maravilhosa, mensagem bíblica, com esse testemunho pessoal do reverendo Hernandes. Maravilha. Mas tem mais uma dica maravilhosa, que é esse livro aqui do pastor Hernandes, e esse testemunho está aqui registrado também no livro Mães Intercessoras. Então o programa de hoje, que é um programa para edificação de todos nós, mas de forma especial para as mães, além de toda essa mensagem bíblica maravilhosa, testemunho do pastor Hernandes, essa novidade boa aqui, olha. Mães intercessoras conquistando o coração dos filhos através da oração. É isso. Que coisa boa, pastor. Parabéns por esse livro maravilhoso aqui. Olha, no rodapé do vídeo aí, você tem o endereço da Luz para o Caminho, né? Só direcionar o QR Code aí, o celular para o QR Code, você vai para a Luz, o site de Luz para o Caminho, poderá adquirir esse livro, Mães Intercessoras. Coisa Amém. Maravilhosa. Glória a Deus. É motivador. Muito obrigado, pastor, por repartir conosco, coisa tão pessoal assim, né? Tão maravilhosa. Obrigado, meu pastor. Então nós louvamos a Deus pela oração respondida. Meus amados, nós vamos ficando por aqui, agradecemos também ao Vitor Quevedo pela participação preciosa dele. Convidamos você para participar conosco das programações da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Aos domingos, nós temos 4 cultos e a escola dominical. Então, 8, 11, 17 e 19 são os horários de culto. Às 9h30, a escola bíblica dominical. Mas, na verdade, todos os dias há uma programação na Sexta Igreja. Tem oração das mulheres na segunda, oração dos homens também na segunda-feira à noite, tem reunião de oração dos jovens, tem na quarta-feira uma reunião de oração especial denominada Até que Ele Venha, toda quarta-feira às 19h30, uma reunião maravilhosa. Então, sexta-feira, além da oração da madrugada, tem depois a programação para os jovens, os adolescentes. Todo dia há uma bênção para a família na Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Venha, você vai adorar. Até o próximo programa. Tchau, fique com Deus. Um abraço.